Eu trocaria cada centavo que tenho hoje, cada minuto de paz que conquistei, apenas para poder apagar da minha memória o cheiro daquela noite. Porque, embora eu tenha saído do abismo, o abismo nunca parou de bater na minha janela. Às vezes, quando o silêncio da madrugada fica pesado demais, eu sinto que eles ainda estão ali, nos cantos escuros do quarto, esperando que eu cometa o erro de chamá-los. Novamente, meu nome é Eduardo. Hoje tenho 54 anos, mas o homem que vocês ouvem agora é apenas uma sombra remendada daquele que eu costumava ser. No final dos anos 90, eu era o retrato da normalidade brasileira. Morava em uma cidade de médio porte no interior de Minas Gerais, trabalhava como representante comercial e tinha o que qualquer homem chamaria de vida completa. Uma esposa dedicada, a Helena, e 2 filhos que eram o centro do meu mundo. Nossa rotina era feita de café da manhã corrido, missas aos domingos e o planejamento de uma reforma na casa que nunca parecia sair do papel. Mas a normalidade é um vidro fino que qualquer pedra pode estilhaçar. No meu caso, a pedra foi uma sequência de derrotas financeiras. A empresa onde eu trabalhava faliu, as dívidas do cartão de crédito viraram uma avalanche e, em menos de 6 meses, eu via a fome e o despejo rondando a minha porta. O desespero de um pai que não consegue sustentar a casa é uma porta aberta para o inferno. E foi nesse estado de vulnerabilidade, com os nervos em carne viva, que eu me tornei o alvo perfeito. Antes de eu te contar como a minha alma começou a ser triturada, eu preciso que você faça algo por mim. Se você sente que este relato está chegando até você por um motivo, não ignore. Inscreva-se agora no canal e deixe o seu like. Eu preciso que vocês fortaleçam esse círculo de proteção em volta desta história. A luz desses números ajuda a manter as sombras afastadas enquanto eu falo. E, por favor, comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão ouvindo isso. Eu realmente preciso saber quem está me assistindo por uma questão de segurança. Eu preciso saber até onde essa voz está ecoando. A minha queda não começou em um templo escuro, mas na varanda de um vizinho. O Sr. Antunes era um homem que todos respeitavam. Um alfaiate aposentado, sempre de camisa social impecável, que passava as tardes cuidando de orquídeas. Ele era o padrinho de consideração de metade do bairro. Certa tarde, enquanto eu fumava um cigarro na calçada, chorando escondido da minha esposa por causa de uma conta de luz atrasada, ele me chamou. "Eduardo, meu filho", ele disse, com uma voz que parecia um veludo quente. "Você carrega o peso do mundo nos ombros. Por que não aceita uma ajuda de quem já viu muito dessa vida?" Não parecia ocultismo. Parecia caridade. Antunes me convidou para entrar. E entre um café e outro, começou a falar sobre como o mundo é feito de camadas e que a maioria das pessoas morre sem nunca tocar na engrenagem que realmente move a sorte. Ele não tinha altares, não tinha velas pretas à vista. O que ele tinha era um olhar que parecia enxergar através de mim. Ele disse que tinha um caminho que seus antepassados na Europa seguiam quando a colheita secava. Uma ajuda logística para o destino. 2 dias depois, ele me entregou uma lista. E foi ali que o realismo sombrio começou. Eu esperava orações ou incensos. O que recebi foi uma tarefa que me deu náuseas. Eu precisei ir até um abatedouro clandestino na periferia da cidade para conseguir o que ele chamava de matéria bruta. O coração de um animal que ainda não tivesse completado um ciclo de sol, envolto em um tecido que tivesse pertencido a alguém que morreu subitamente. O Sr. Antunes me deu um retalho de um terno que ele mesmo havia ajustado para um cliente que infartara na semana anterior. A logística era degradante. Às 2 da manhã, sob uma chuva fina e gelada que parecia entrar nos meus ossos, eu estava agachado em um terreno baldio atrás da minha própria casa. O cheiro de sangue,
fresco se misturava ao odor de terra molhada e ao cheiro acre do tecido velho. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase não conseguia segurar a faca de cerâmica que ele me instruiu a usar. O ritual exigia que eu enterrasse o coração envolto no pano exatamente 7 palmos abaixo de uma raiz de arruda, enquanto repetia nomes que minha língua tropeçava para pronunciar. Lembro-me da sensação física de enterrar aquilo. A terra entrando por baixo das minhas unhas, o frio metálico que subia pelas minhas pernas e um zumbido agudo, como se milhares de insetos estivessem gritando dentro dos meus ouvidos. Eu me sentia um criminoso, um louco, mas o desespero me dizia para continuar. É pela Helena, é pelas crianças. Eu mentia para mim mesmo. O impacto foi imediato e assustadoramente real. 3 dias depois, o telefone tocou. Uma empresa para a qual eu tinha enviado o currículo há 1 ano e que nunca tinha respondido, me chamou para uma entrevista. Não era apenas um emprego. Era um cargo de gerência com um salário que triplicava o que eu ganhava antes. A dívida da luz, perdoada por um erro no sistema da companhia elétrica. O dinheiro começou a fluir como se uma represa tivesse sido aberta. Naquela noite, comemorei com a minha família. Compramos carne nobre, vinho, rimos, mas no fundo havia algo errado. Quando entrei no banheiro para tomar banho, notei que o cheiro de sangue e terra não saía das minhas mãos, por mais que eu usasse sabão. O banheiro parecia 5 graus mais frio que o resto da casa. Na manhã seguinte, fui agradecer ao Sr. Antunes. Ele estava na varanda, podando suas orquídeas com a mesma calma de sempre. Quando me viu, ele não sorriu. Ele apenas inclinou a cabeça e me olhou de cima a baixo, com uma autoridade que eu nunca tinha notado. Funcionou, não foi, Eduardo? Ele perguntou, a voz agora mais fria. A engrenagem girou, mas lembre-se, a terra que alimentou a semente agora é dona da árvore. Você fez o primeiro depósito. Logo, eles virão cobrar o restante da logística. Eu senti um arrepio que me fez perder o fôlego. Eu estava rico, estava empregado, mas pela primeira vez na vida, ao olhar para a minha própria casa, eu não me senti mais o dono dela. Eu senti que era apenas um inquilino de algo que o Sr. Antunes tinha deixado entrar. E o pior, eu sabia que se ele me pedisse algo pior da próxima vez, eu faria. Porque o gosto do sucesso era doce, mas o medo de voltar para a pobreza era o que me mantinha acorrentado àquela mão que agora começava a apertar o meu pescoço. O sucesso é uma droga potente, mas é também a máscara mais cruel que o diabo usa. Nos meses que se seguiram, minha vida se transformou em um cenário de revista. Troquei o carro velho por um sedã de luxo, reformei a casa com os melhores materiais e Helena finalmente sorria sem o peso das contas vencidas. Mas por trás do verniz de prosperidade, a estrutura da minha alma estava apodrecendo. O Sr. Antunes, aquele mentor que parecia apenas um vizinho solícito, começou a cobrar as taxas de manutenção da minha nova realidade. E essas cobranças não vinham em boletos, mas em tarefas que corroíam minha humanidade bitola por bitola. A primeira tarefa da segunda fase parecia simples, quase uma superstição boba, se não fosse pelo elemento orgânico envolvido. Antunes me chamou à sua varanda, entre suas orquídeas que agora pareciam ter cores vibrantes demais, quase artificiais. Ele me entregou um pequeno frasco de vidro contendo um líquido viscoso, de um tom âmbar turvo, e me instruiu a derramá-lo no reservatório de água da escola, onde meus filhos estudavam. Por que isso, Antunes? Perguntei, sentindo um gosto metálico na boca. É para garantir que o círculo de proteção se estenda aos seus descendentes, Eduardo. O destino exige uma oferenda de vitalidade coletiva para manter a sua individual. A logística foi degradante. Tive que subornar o vigia noturno, um homem simples que confiava na minha figura de pai exemplar,
para entrar no prédio às 3 da manhã. Enquanto eu subia a escada de metal até as caixas d'água, o cheiro daquele líquido começou a exalar. Não era cheiro de podridão comum, era o cheiro de suor de medo e urina, algo que parecia ter sido destilado de sofrimento humano. Ao despejar o conteúdo, a água borbulhou como se estivesse fervendo, e por um segundo ouvi um som de choro abafado vindo de dentro da tubulação. Voltei para casa sentindo que meus pulmões estavam cheios de poeira de cemitério. Eu justificava para mim mesmo, era pela segurança dos meus filhos. Se alguns outros tivessem um mal-estar passageiro, era o preço para que os meus estivessem no topo. Foi nessa época que a minha casa começou a mudar. A mansão reformada, com móveis de carvalho e mármore, tornou-se um receptáculo de anomalias. Começou com o cheiro. Helena passava os dias esfregando o chão com desinfetantes caros, mas o odor de carne esquecida ao sol persistia nos cantos dos quartos. Meus filhos, antes radiantes, tornaram-se sombras. O menor, de apenas 7 anos, parou de brincar. Ele ficava sentado no canto da sala, olhando fixamente para os rodapés, sussurrando para o homem cinza que mora na parede. Em Nancy, uma dessas noites, enquanto eu tentava ignorar o frio sobrenatural que emanava do corredor, senti algo que muitos de vocês talvez conheçam. Já aconteceu com você? Aquele arrepio súbito que sobe pela nuca sem motivo, ou a certeza absoluta de que alguém está te observando pelo canto do olho, mas quando você vira só há o vazio. Se você já sentiu isso, entenda. Às vezes não é sua imaginação. É um sinal de que algo atravessou a fresta. Se você tem coragem de ouvir o resto deste relato, inscreva-se agora. Deixe seu like como um voto de coragem. É preciso estar do lado da luz quando se olha para o que eu vi. A psicologia da racionalização é um parasita silencioso. Eu olhava para o meu extrato bancário e dizia, eu sou um vencedor. Mas a verdade é que eu era um prisioneiro. Eu evitava o olhar da minha esposa porque os olhos dela buscavam o marido que eu fora, enquanto os meus olhos só viam as sombras que se moviam atrás dela. O isolamento era total. Eu estava cercado por quem amava, mas vivia em um abismo onde apenas o Sr. Antunes tinha a chave. Ele se tornou meu único confidente, o único que não se assustava quando eu contava que as frutas na fruteira apodreciam em horas, ou que as fotografias da família pareciam estar mudando, com nossos rostos ficando cada vez mais pálidos e distorcidos. As tarefas escalaram de bizarria para atrocidade. Antunes me exigiu uma vigília de silenciamento. Eu tive que passar 3 noites em uma casa abandonada, onde um crime passional ocorrera décadas antes. A logística exigia que eu coletasse a umidade das paredes, um lodo negro e fétido, e usasse aquilo para ungir os umbrais da porta de um concorrente direto na minha empresa. O impacto foi devastador. O homem teve um surto psicótico na semana seguinte, destruindo a própria carreira e a paz de sua família. Eu recebi a promoção dele. Enquanto eu assinava o novo contrato, eu sentia como se minha pele estivesse sendo apertada por mãos invisíveis. Mas o ponto de não retorno, a tarefa que rachou meu mundo de vez, veio em uma terça-feira de neblina. Antunes me chamou e pela primeira vez não houve café ou orquídeas. Ele estava no porão de sua casa, um lugar que eu nunca tinha visitado. O cheiro ali era de amônia e de algo que queimava lentamente. Ele me entregou uma pequena caixa de madeira, esculpida com figuras que faziam meus olhos arderem se eu olhasse por muito tempo. Eduardo, ele disse, e sua voz não era mais de veludo, era como o arrastar de pedras. O seu sucesso chegou ao limite do que o sangue de animais e o infortúnio de estranhos podem sustentar. Para que o seu império não desmorone amanhã, o próximo depósito deve ser de sangue do seu próprio sangue. Não é uma morte. Acalme-se. É uma cessão de destino.
Ele queria que eu cortasse a palma da mão do meu filho mais novo enquanto ele dormia e colhesse o sangue naquela caixa, misturando-o com as cinzas de uma foto de casamento minha que eu deveria queimar no porão dele. A logística era cirúrgica, o corte deveria ser preciso, feito com uma lâmina de obsidiana que ele me forneceu sem que a criança acordasse, para que o espírito não percebesse a retirada. Eu entrei no quarto do meu filho naquela noite. O quarto estava gelado, tão gelado que minha respiração formava névoa. Ele dormia com uma expressão de agonia, como se estivesse lutando contra pesadelos constantes. Eu segurei a lâmina. O brilho negro da obsidiana parecia absorver a pouca luz do abajur. Eu olhei para aquela mãozinha pequena e inocente e por um segundo a lógica do dinheiro e do sucesso falhou. Eu percebi que não era mais o dono da minha casa, nem do meu destino. Eu era um carniceiro servindo a um banquete de demônios. Mas o medo de perder tudo, de voltar para a sarjeta, de ver Helena chorando por falta de pão, era um chicote em minhas costas. Com as mãos tremendo tanto que o barulho dos meus dentes batendo ecoava no silêncio, eu fiz o corte. O sangue correu quente e real, contrastando com o frio sobrenatural do quarto. Naquele momento, um grito inaudível pareceu rasgar o teto da casa. As lâmpadas de todos os cômodos estouraram simultaneamente. Ao fechar a caixa com o sangue do meu próprio filho, eu soube que tinha cruzado a linha de onde ninguém volta. Eu não era mais um homem comum em dificuldades. Eu era um iniciado na dor. E o que veio cobrar aquela caixa na manhã seguinte não era o Sr. Antunes, mas algo que usava a pele dele como se fosse um casaco mal ajustado. A parte final da minha vida estava começando, e ela não teria o cheiro de orquídeas, mas o de enxofre e de um arrependimento que queima mais que o próprio inferno. A caixa de madeira, ainda manchada com o sangue do meu filho, pesava na minha mão como se contivesse o núcleo de uma estrela morta. Naquela manhã, o sol nasceu com uma cor doentia, um amarelo pálido que não aquecia a pele. Fui até a casa do Sr. Antunes. Eu não aguentava mais. A imagem do meu pequeno sangrando no escuro, o som das lâmpadas estourando, a sensação de que eu tinha me tornado um monstro para alimentar outros monstros. Algo dentro de mim finalmente quebrou. Encontrei-o na varanda como sempre, mas ele não estava mexendo nas flores. Ele estava sentado, olhando para o nada, com as mãos repousadas sobre os joelhos. Entreguei a caixa. Minhas mãos tremiam tanto que a madeira batia contra os meus dedos. Eu não vou mais fazer isso, eu disse, a voz saindo como um sussurro seco. O senhor disse que era para proteção, mas o que eu fiz ontem, isso não é proteção, é sacrifício. Eu parei. Fique com o dinheiro. Fique com a casa, fique com tudo. Eu quero minha vida de volta. O silêncio que se seguiu foi o som mais assustador que já ouvi. Não houve pássaros, não houve som de carros na rua, nem o vento nas orquídeas. O Sr. Antunes não se moveu. Ele ficou em silêncio absoluto por quase um minuto, apenas respirando de forma lenta e ruidosa. Lentamente, ele desviou o olhar de mim, como quem sente uma pena profunda e gélida de um animal condenado ao abate. Ele não gritou, ele não se transformou, ele apenas se levantou, ajeitou o vinco da calça social e disse com uma calma que me gelou a medula: "Então aprenda a lidar com as consequências da sua escolha, Eduardo." Ele entrou em casa e fechou a porta. O clique da fechadura soou como o tiro de misericórdia. Naquele momento, eu senti uma súbita e violenta perda de peso. Não um alívio, mas como se o chão tivesse desaparecido e eu estivesse em queda livre. A mão que segurava a minha realidade, aquela força invisível que mantinha as engrenagens da minha vida funcionando, simplesmente soltou. O retorno para casa foi o início do apodrecimento. Não foi um ataque de monstros saindo do armário. Foi a vida se tornando intragável. Quando entrei na garagem, o sedã de luxo que eu tanto me orgulhava simplesmente não ligou.
A bateria estava morta, mas não era apenas descarga elétrica. Os cabos pareciam ter sido corroídos por décadas em segundos. Ao entrar na sala, o silêncio era tão pesado que meus ouvidos doíam. A televisão, o computador, a geladeira, todos os aparelhos eletrônicos queimaram simultaneamente com um cheiro acre de ozônio e plástico. Derretido. Fui verificar minha conta bancária pelo celular. Erro de sistema. Tentei o caixa eletrônico horas depois e a resposta foi a mesma. Minha conta não existia mais. O dinheiro, os investimentos, a segurança financeira que eu tinha comprado com a alma, tudo sumiu em um limbo burocrático inexplicável. Eu era um homem rico no papel, mas não tinha um centavo real para comprar um pão. Mas o dinheiro era o de menos. O terror real morava nos quartos. Helena estava deitada, enrolada em 3 cobertores. A pele dela estava pálida, quase cinzenta, e ela suava um líquido frio e viscoso. Coloquei o termômetro. 36 graus. Normal. Mas quando encostei nela, minha mão quase queimou. Era uma febre que os instrumentos do homem não podiam medir. Ela não falava, apenas olhava para o teto com olhos vidrados, murmurando nomes que eu reconheci das orações do Sr. Antunes e o meu filho, o menino que eu tinha ferido. Ele não chorava mais. Ele ficava sentado no pé da cama, olhando para o espaço vazio entre a poltrona e o guarda-roupa. Quando tentei pegá-lo no colo, ele se encolheu. "Pai", ele disse, com uma voz desprovida de qualquer emoção infantil. "Manda ele sair do pé da minha cama. Ele está sentado em cima das minhas pernas e o peso está me esmagando. Não havia nada ali. Apenas o lençol levemente amassado, como se uma pedra invisível estivesse repousada sobre os pés da criança. O frio naquele quarto era insuportável, um gelo que não vinha do ar, mas que parecia emanar de dentro dos móveis. Eu sei que muitos de vocês estão ouvindo isso agora e sentindo um desconforto crescente. Talvez você esteja lembrando de uma sequência de azares na sua vida que nunca teve explicação. Uma doença que os médicos não acham a causa, um dinheiro que some, uma sensação de que sua casa não é mais sua. Se você sentiu um calafrio agora, deixe um amém ou uma frase de luz nos comentários. É sério. Sua energia e sua intenção ajudam a manter este canal e este relato sob uma redoma de segurança. Não ouça isso desarmado. A casa se tornou uma prisão de ecos. O ambiente não mudou fisicamente. As paredes ainda eram de mármore e carvalho. Mas a percepção era de um lixão espiritual. O cheiro de algo podre. Algo que lembrava o coração do animal que enterrei no primeiro ritual. Impregnou o sistema de ar-condicionado. Eu abria as janelas, mas o ar não entrava. Parecia que a casa estava envolta em um vácuo de maldade. Eu tentava resolver as coisas, chamava eletricistas, e eles não apareciam. Tentava levar Helena ao hospital e o carro morria no meio do caminho, ou os médicos diziam que ela estava apenas cansada. Todas as portas do mundo físico se fecharam na minha cara. Eu percebi, com um desespero que me fazia querer arrancar a própria pele, que o pacto não era apenas sobre ganhar coisas. Era o que impedia o caos de me devorar. O Sr. Antunes era o carcereiro das sombras que eu mesmo tinha convidado para entrar. E agora ele tinha deixado as celas abertas. À noite, o som de passos no andar de cima era constante. Eu sabia que não havia ninguém lá, mas o assoalho rangia sob o peso de algo que caminhava com passos lentos, deliberados, contornando os quartos da minha família. A sensação de ser observado por 1000 olhos invisíveis era tão forte que eu comecei a cobrir os espelhos com lençóis, pois tinha a certeza de que, se olhasse para o reflexo, não veria mais a mim mesmo, mas algo que já estava ocupando o meu lugar. Eu estava exausto, uma exaustão física que parecia chumbo nas veias. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. O gosto de toda comida era de terra úmida.
Eu olhava para a minha esposa definhando, para os meus filhos perdendo o brilho nos olhos e sentia a impotência mais absoluta que um ser humano pode experimentar. Eu tinha vendido a alma em parcelas e agora os cobradores tinham vindo buscar o imóvel inteiro. No clímax daquela semana de horror, eu estava sentado no chão da cozinha no escuro, pois as velas que eu acendia simplesmente apagavam, sem nenhuma corrente de ar. Foi quando ouvi a voz da minha filha mais velha, que estava em silêncio há dias. Ela desceu as escadas lentamente, os pés descalços batendo no chão frio. Ela parou no meio da cozinha e apontou para o canto mais escuro, perto da despensa. Ele disse que o tempo de aprender acabou, pai. Ela sussurrou, com os olhos revirados, mostrando apenas o branco. Ele disse que agora eles vão entrar de verdade. Naquele instante, a porta da frente, que estava trancada com 3 ferrolhos, se abriu sozinha, devagar, rangendo contra o chão. Não entrou ninguém físico, mas o que invadiu a sala foi uma onda de pavor tão denso que eu vomitei ali mesmo. Era um frio que vinha do centro da terra, um cheiro de enxofre e de carne queimada, e um som de milhares de dentes rangendo em uníssono. Eu percebi que o Sr. Antunes nunca tinha sido meu amigo. Ele não era um mentor, ele era um corretor de desgraças. E ele tinha acabado de entregar as chaves da minha vida para os verdadeiros donos. Eu estava sozinho no escuro, com minha família morrendo ao meu redor, e não havia conta bancária ou sucesso profissional no mundo que pudesse fechar aquela porta novamente. O caos não era mais uma ameaça. Ele tinha se tornado o novo dono da casa. Eu não tinha mais forças para lutar, e foi por isso que a luz do sol, quando finalmente entrou, doeu mais do que a escuridão. Eu estava caído no chão da sala, cercado pelo cheiro de vômito e enxofre, quando um antigo amigo de infância, alguém que eu havia afastado meses atrás por vergonha da minha riqueza repentina, arrombou a porta com 2 outros homens. Eles não traziam armas, traziam apenas o peso de uma fé que eu tinha esquecido. A libertação não foi um espetáculo de efeitos especiais. Foi uma cirurgia espiritual, feita sem anestesia. Durante 7 horas, naquela sala mergulhada em um frio que desafiava a física, eu senti como se cada célula do meu corpo estivesse sendo passada por um moedor de carne. Eles oravam, e cada palavra de intercessão era como um soco no meu peito. Eu não apenas ouvia as entidades saindo, eu as sentia se desprendendo dos meus órgãos, deixando cicatrizes invisíveis na minha consciência. Em certo momento, eu senti uma mão fria, a mão do Sr. Antunes, apertar minha garganta pela última vez antes de uma luz branca e violenta explodir na minha mente. Eu apaguei. Quando acordei, o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio opressor da morte, mas o silêncio exausto de um campo de batalha após o cessar-fogo. Mas não se engane. A sobrevivência tem um preço que o alívio imediato não te conta. Nós saímos daquela casa, deixamos tudo para trás, as roupas de grife, os móveis de luxo, o carro que se tornou um monte de metal enferrujado. Mas a marca viaja com você. Hoje vivemos em um apartamento pequeno, em outra cidade, mas a vida nunca mais recuperou suas cores originais. Helena recuperou a saúde física, mas há dias em que ela acorda chorando, dizendo que sente o gosto de terra na boca, o mesmo gosto do ritual que eu fiz, e o meu filho, o menino cuja palma da mão eu cortei na escuridão, ele é o meu maior remorso. Ele é uma criança fisicamente saudável, mas o brilho nos olhos dele se foi. Às vezes eu o pego sussurrando nomes no escuro do quarto, nomes que nunca ensinei a ele, nomes que o Sr. Antunes sussurrava nas suas orações profanas. Ele me olha com um vazio que me diz que, embora o mal tenha saído da casa, ele deixou um vigia dentro do meu filho. Eu sinto a presença do mentor todos os dias. Não o vejo, mas sinto o olhar dele em cada reflexo de vitrine, em cada sombra que se projeta no asfalto.
Eu sou uma propriedade marcada. Eu sou o gado que fugiu do matadouro, mas que ainda carrega o ferro em brasa no couro. E aqui está a revelação que tem me tirado o sono ultimamente. Se você acha que o meu silêncio agora é o fim, você não entendeu nada. O que eu enfrentei não foi um evento isolado, uma má sorte geográfica. Existe um registro, outro relato postado aqui no canal, que detalha o início exato dessa linhagem maldita, um caso que se conecta diretamente ao que aconteceu comigo através do Sr. Antunes. Se você acha que está seguro ouvindo isso de longe, você precisa ver a peça que falta nesse quebra-cabeça. Existe algo que eu vi, algo que deixei registrado em outro vídeo aqui no canal, que prova que isso está acontecendo com mais alguém agora. Se você tiver coragem de ver o que acontece quando a porta se abre por completo e o que o Sr. Antunes realmente era, assista ao relato que deixei no final deste vídeo. Mas esteja avisado. Depois de ouvir aquilo, não há mais volta. Você passará a enxergar os mentores ao seu redor. Agora baixe o volume e me escute com atenção. Eu contei essa história para me libertar, mas o ocultismo funciona através da atenção. Ao ouvir este relato, ao visualizar os rituais, ao sentir o cheiro da terra e do sangue através das minhas palavras, você abriu uma pequena fresta na sua própria realidade. Eu atraí a atenção do que me perseguia para este canal, para estas palavras. E talvez para quem está ouvindo agora. As sombras se alimentam de quem as observa. Eu quero que você faça um exercício agora. Não se mova, apenas sinta a temperatura do quarto onde você está. Você sentiu alguma mudança brusca nos últimos minutos? Um arrepio que não deveria estar aí? Olhe para o relógio. Que horas são exatamente agora? Às vezes, o mal escolhe momentos específicos para se manifestar na vida de um novo hospedeiro. Comente aqui embaixo o horário atual. E se você sentiu alguma mudança de temperatura ou arrepios estranhos enquanto eu falava? Eu preciso monitorar o rastro que essa história está deixando. E um último conselho, de alguém que já teve tudo e perdeu a alma para manter. Verifique se as portas da sua casa estão realmente trancadas. Não apenas as de madeira e metal, mas as da sua mente. Porque às vezes o vizinho gentil com as orquídeas está apenas esperando você admitir que está desesperado para te oferecer a primeira ajuda. Fique atento, eles ainda estão ouvindo.